Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Esta revista, a Compromisso, é destinada aos adultos cristãos da Escola Bíblica Dominical, destinada aos... Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, pertencente à Convenção Batista Brasileira. A revista adotada é destinada ao público adulto cristão da Escola Bíblica Dominical. Por esse motivo, muito bem-vindo ao nosso estudo da lição de número 11. O Rei está vindo, pois é este o tema com base nos seguintes versículos. Digo, capítulos 21 e 22 do Evangelho de Lucas. Ciente de que Lucas escreveu o Evangelho, conforme nós estamos analisando nesse trimestre, e Atos dos Apóstolos. Na verdade, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos torna-se uma só obra em 2 volumes. Esta é a compreensão de boa parte dos estudiosos quando analisa o que Lucas escreveu nesta única obra em 2 tomos, como se diz. Eu mencionei o capítulo 21 e 22. Agora nós vamos para o nosso texto áureo, que se encontra no capítulo 21, versículo 36, e eu faço questão de projetar um versículo, embora eu ofereça a seguinte sugestão. Preferencialmente, quando você se deparar com este ou qualquer estudo bíblico, é de bom alvitre que você tenha a sua Bíblia em mãos e possa conferir com os próprios olhos o que realmente o texto está dizendo. Depois dessas palavras, vamos ao que encontra-se na nossa versão utilizada. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho de Deus. Este é o capítulo 21 de Lucas, versículo 36. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: qual é o contexto desse versículo 36? O contexto imediato começa no versículo 34. Comumente as pessoas falam que é a continuação do sermão profético da parte de Jesus, onde aqui, a partir do 34 até o 36, ele vai estimulando, incentivando e ao mesmo tempo, alertando os seus discípulos para que estejam vigilantes. A questão aqui é vigilância. Isto porque, no verso 34, mencionado, mas não lido até agora, diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. O que nós podemos, vou dizer assim, contribuir ou comentar algo a respeito desse
texto bíblico para que possa, de alguma forma, auxiliar o prezado ouvinte. As palavras são colocadas no fim da passagem, vou dizer assim, apocalíptica de Lucas. Enquanto Marcos, o evangelista, no capítulo 13, ele termina com uma parábola, aqui é um pouco diferente. É diferente o conteúdo quando analisa sobre o mesmo assunto ou o mesmo tema. Um perigo sempre presente para os discípulos cristãos é que aqueles que são filhos da ressurreição se tornem envolvidos demais com a vida deste século. Lembram que eu falei sobre a questão aqui, era a vigilância, no versículo 36, mas que começa no versículo 34, no seu contexto imediato? Pois bem, se as pessoas que eram seguidores de Jesus se tornassem demais envolvidas com a vida deste século, caminhando para a devassidão, para a bebedeira que amortecem os sentidos, a concentração nos cuidados da vida, isto é, a alimentação, o vestuário, a segurança financeira e etc. e tal, tirariam da mente, quando fala coração, na verdade é na mente. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre o coração e mente. Tirariam, então, da mente ou do coração das preocupações, os interesses do reino. Para os que assim emergem nos negócios desta vida, aquele dia, numa referência ao dia do Senhor, virá de improviso como um laço. Ele não será saudado alegremente, mas será um acontecimento inesperável e desagradável. Comparada com o julgamento limitado que vai sobrevir à terra da Palestina e Jerusalém, porque nós sabemos que no ano 70 Jerusalém, a cidade chamada Santa, foi destruída, o templo, de igual modo, a volta de Jesus será um período de juízo sobre todos, em toda a face da terra. Isso significa que não haverá escapatória para a crise final e universal. Os discípulos devem permanecer alertas para a volta nesse ínterim. Digo, nesse meio tempo, eles devem orar e continuar orando e pedindo forças para emergir vitoriosos das provas e angústias a respeito das quais Jesus falou. Se eles exercerem tal vigilância em oração, serão capazes de estar em pé. Aqui fala estar em pé. Estar em pé e seriam justificados e, ao mesmo tempo, desembaraçados, porque não estariam envolvidos com as coisas deste mundo. Os fiéis ficariam desembaraçados diante do Filho do Homem, porque nada está envolto dos fiéis quando eles se colocarem diante do Filho do Homem. Aí a gente conclui: os fiéis seguidores de Jesus nada terão a temer na crise final que introduzirá a nova era, tá certo? Uma nova realidade, já sem esse sofrimento, tudo de ruim que temos no mundo presente. Dito isto, eu vou para a introdução da revista, porque o autor fala assim. Lucas comenta no capítulo 21, versículo 7 até o 19, sobre o princípio das dores. Podemos fazer uma conexão neste ponto com a parábola do semeador, quando Jesus fez um levantamento de vários tipos de solo, corações e uma mesma semente, a palavra de Deus. O ponto aqui é: Jesus semeia nos corações humanos a mensagem de que Deus havia se tornado rei. E daí o fato de nós começarmos dizendo: o rei está vindo.
uma referência à pessoa de Jesus. O autor da revista, na introdução, na página 51, vai citar um comentarista dizendo algo interessante sobre essa parábola, ao identificar Jesus tanto como semeador, quanto como a semente. E o comentarista diz o seguinte: a semente do reino é o próprio rei. Não é incoerente que Cristo seja a semente quando, em primeira instância, era também o semeador, mas precisamente ele pregou o Salvador e era o Salvador sobre o qual pregava. O incidente na sinagoga em Nazaré é um notável e distinto exemplo de Cristo como, ao mesmo tempo, o semeador e a semente. O Salvador pregou sobre o Salvador, ele mesmo o Salvador e a semente. Quando eu li aqui sobre o incidente na sinagoga de Nazaré, fez alusão e a referência bíblica, você que não tem revista, ao texto de Lucas capítulo 4. Eu estou agora me situando aqui, versículo 16 a 22. Vou apenas fazer a leitura para você ter um pouquinho de noção e, se você desejar, poderá fazer uma leitura com mais tempo para a meditação e devida compreensão. No versículo 16 do capítulo 4 de Lucas, diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado e, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados no coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para que você tenha uma ideia, depois Jesus fechou o livro, ele tornou a dar aquele oficial que estava ali assentado, todo mundo estava com os olhos em Jesus. A Bíblia nos diz que naquele dia Jesus disse: Olha, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, e todos que estavam ali ficavam maravilhados e davam sim testemunho e dizia o seguinte: Olha, como pode? Não é este o filho de José? E ele lhes disse, né? Jesus está dizendo: Olha, sem dúvida me direis que este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Fala também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. É o que a gente comumente costuma dizer, né? O profeta não tem honra na sua própria pátria. É isto que aconteceu, foi um incidente descrito. Agora a gente vai para o próximo tópico, que vai mencionar aqui, eu digo o próximo, na verdade é o primeiro. Fiquem atentos aos sinais da vinda do rei. No primeiro momento, eu vou apenas fazer a leitura do que está aqui na revista, conforme é na página 52. Se eu tiver de complementar alguma coisa ou fazer algum apontamento, eu farei, mas deixarei claro que tratar-se-á de meu entendimento e não necessariamente o que está na revista, tá ok? Fiquemos atentos aos sinais da vinda do rei. A pergunta dos discípulos ainda é a nossa, a despeito de já terem passado tantos anos. Quais sinais teremos diante de nossos olhos quando estas coisas estiverem para acontecer? E Jesus se dedica a responder por estes pontos aqui destacados. O primeiro é este que aparece aqui no nosso lado esquerdo, aparecimento dos falsos cristos. O autor da revista menciona que serão parecidos com o verdadeiro Cristo, ao menos
na produção de milagres portentosos. O segundo, surgimento de guerras e revoluções. Teremos mudanças no cenário geopolítico internacional. Os interesses globais serão sacrificados no altar dos interesses nacionalistas. Cita o terceiro sinal, inclusão de terremotos, epidemias e fome. Tudo isso com os sinais dos céus, nos céus. É como se a natureza, já tão agredida pelo homem, se insurgisse com fins de vingança ecológica. E o quarto sinal que ele menciona, página 52, perseguições institucionais aos verdadeiros crentes. Veremos o crescimento do movimento de silenciamento de cristãos que serão levados às autoridades como ameaças ao espírito de libertinagem desta época. Um ato simples, como a entrega de um folheto, poderá fazer o infrator incorrer em um crime de lesa pátria. Eu vou continuar a leitura, vai ser a página 52 na íntegra, que vai, portanto, ser o total do comentário a partir da revista. Nesse contexto de privações, a Igreja de Jesus experimentará o tão desejado avivamento. Tenho para mim que os que perseverarem serão guardados dos seus detratores, que poderão ser os da própria família e ganharão ao prêmio mais almejado, suas próprias almas. Ele faz menção aqui ao capítulo 21, versículo 19. Ele fala: na vossa paciência possui as vossas almas. Repare como Marcos nos fala a respeito dessa preservação do Senhor aos que estiverem vivenciando tamanho desafio de sobrevivência. Vai fazer menção aqui a Marcos 13, versículo 11, que nos diz: quando nos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E ele faz uma lembrança do hino do canto cristão: vem Espírito Divino, grande ensinador, vem descobre as nossas almas, o Salvador. Cristo Mestre, ouve com fervor, em poder e graça, insigne, obre o teu amor. Uma referência ao hino do canto cristão 116. O que eu acabei de fazer foi nada mais, nada menos do que a leitura, conforme o que se encontra na íntegra da página 52 da revista Compromisso. Em relação à volta de Jesus, eu, Gustavo Luiz, autor deste canal, eu tenho para mim a impressão que cá entre nós pode ser falsa, pode ser verdadeira, pode ser parcialmente falsa, parcialmente verdadeira, que estes sinais, eu vou colocar entre aspas, tais, descritos da vinda do rei, são, na verdade, falsos sinais. Eu vou colocar entre aspas. Por que digo isto? Eu vou me reportar, vou dizer assim, ao texto lá de Mateus. Eu estou abrindo a Bíblia aqui. Mateus, no capítulo, a partir do versículo 24. No capítulo 24 de Mateus, a gente tem o que a gente chama de sermão profético. No subtítulo, que não é essência da Bíblia, mas é um acréscimo por parte dos editores, dos revisores, das pessoas ligadas à publicação, que colocam esses subtítulos nas nossas Bíblias, com o intuito de nos ajudar, mas nem sempre a compreensão das pessoas que colocam, vou dizer assim, esses subtítulos, necessariamente coincidem com o teor escriturístico. Chamando a atenção para este fato, o sermão profético, ele começa, pelo menos, com 3 perguntas. Mateus 24,
Lá no versículo 3 diz assim: Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas? Veja bem, e que sinal haverá na tua vinda? E o fim do mundo? Lembrando que Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, uma alusão à destruição do templo. Então a gente tem uma pergunta, quando serão essas coisas? Uma alusão à destruição do templo. Na sequência, que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? O que acontece aqui é que alguns estudiosos chegam à conclusão de que Jesus faz o que eles chamam de, entre aspas, condensação profética. Como assim? O que é isso? Deve o leite condensado, que tem vários ingredientes? Aliás, leite condensado é algo delicioso. Qualquer alimento que leve leite condensado fica, olha, maravilhoso. Mas a gente não está aqui querendo falar sobre culinária, mas porque vem à mente a figura do leite condensado. Por causa de quê? Eu explico e abro um parênteses aqui. Eu, eu tinha mania, quando criança, de furar lata de leite condensado e ficar sugando uma a uma, porque a minha mãe fazia doces, bolos, etc e tal, e eu sabia que tinha sempre no armário estas latas, eu colocava aquelas vazias lá atrás e mantinha as cheias, mas chegava um ponto que ela descobria, e eu levava sempre uma bronca da parte dela, porque afinal de contas eu havia, eh, vou dizer assim, feito uso de cada lata de leite moça. Depois chegou um momento que minha mãe, ela se distanciou de mim por circunstância da vida, não de mente, não de coração. Eu estava bem distante e ela dizia assim: Poxa, meu filho, e eu que reclamava tanto, te dava broncas quando eu descobria que você tinha feito uso do leite moça, mas cadê aquele ratinho, entre aspas, que ela dizia, né? Cadê aquele ratinho para pegar agora as leite moça aqui, as latas de leite moça e fazer uso? Não para ela dar bronca novamente, mas para ela poder estar junto de mim. E eu falo isso depois de muitos anos, porque já há 10 anos minha mãe faleceu. E quando eu falei assim sobre condensação profética, lembrei do leite condensado, que era utilizado por mim, às escondidas da minha saudosa mãe, e não sei por que cargas d'água acabei colocando aqui, mais como um registro da memória, mas ao mesmo tempo mostrando que até mesmo numa digressão como esta, quando a gente foge do assunto, quem está por trás de uma plataforma, um canal tão simples quanto este, é um ser humano de carne e osso como eu e você. Exatamente, tem muitas lembranças, muita coisa para aprender com a vida e perceber que o que faz falta hoje necessariamente não é um leite condensado, mas são pessoas queridas que passaram pelas nossas vidas, mas permanecem até hoje em nossas memórias. Eis aqui, dentro dos parênteses, um tributo a Ida Maria Rodrigues da Silva, mãe de Gustavo Luiz. Fecha o parênteses. E essa conversação profética era uma mistura de, vou dizer assim, de respostas. Se a gente observar na íntegra, Jesus não responde de acordo com a ordem feita. Que sinal haverá essas coisas? Que sinal haverá na tua vinda? Quando será o fim? Jesus vai respondendo e vai, vez ou outra, alternando as respostas da forma que foram feitas as perguntas. Aí, o que a gente tem? Essa conversação profética, e todas as vezes que se refere, vou dizer assim, a gente vai vendo, é só olhar, só ler sobre algumas coisas, como no versículo 15, versículo até o 28, do capítulo 24 de Mateus, está se referindo sobre a grande tribulação. Aí
Se as pessoas pegam esse texto e acham que se refere à volta de Jesus, pode ser que estejam enganados, ou pode ser que eu esteja enganado. Para mostrar que a gente tem que perceber o que Jesus está respondendo, está falando sobre o quê? Porque, como eu disse, ele vai respondendo quando será derrubado o templo, qual sinal vai haver na vinda dele e quando será o fim do mundo. São três perguntas que são respondidas não em ordem, vou dizer assim, é, cronológica, como foi feito as perguntas. E parece-me, tá bom, que alguns desses sinais, tipo assim, terremotos, isto, guerra, gente, é, ele vai dizer depois assim, olha, não vos preocupeis, não andem ansiosos, vocês não têm que fazer isso, aquilo, outro, estejam atentos, estejam vigilantes, ainda não é o fim, ou seja, é o princípio das dores, não é, vou dizer assim, o auge, não é a vinda, mas é o começo. Eu penso que as pessoas associam alguns desses sinais descritos aqui, dentro dos textos escatológicos, como se fossem os sinais verdadeiros que apontam a vinda de Jesus. Parece que dentro do texto, a partir da forma e quando foi dito e, por sua vez, narrado, algumas décadas depois, pelos evangelistas, Jesus tinha em mente, mostrando que aqueles, entre aspas, sinais eram apenas o quê? O princípio das dores, não necessariamente o fim ou apontando para a vinda dele. Até porque, no versículo 14 do mesmo capítulo 24 de Mateus, sobre o fim, ele vai dizer, olha, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, se o evangelho não foi pregado a todo mundo, não tem razão das pessoas ficarem aguardando a volta de Jesus, naquela expectativa. Aguardando sim, mas achando que vai acontecer daqui um determinado tempo, e inclusive marcando datas. Nós não sabemos nem dia nem hora. Essa é a grande verdade. O fato é que, na minha ótica, Jesus vai voltar sim quando o evangelho for pregado em todas as nações, ou nos grupos étnicos, melhor dizendo. Aí sim, Jesus vai voltar e, vou dizer assim, sequencialmente, virá o fim. Sem esta pregação do evangelho em todo o mundo, vou dizer assim, Jesus não vai voltar sem sombra de dúvida, apesar de que alguns vão apontar para terremotos, para isto, para aquilo outro. Quer ver aqui, versículo 6: E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não os assisteis, porque é mistério, isto é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ah, surgiu a guerra agora na Ucrânia com a Rússia. No caso, a Rússia com a Ucrânia, porque a Rússia atacou a Ucrânia. Então é o fim. Gente, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras. Pelo menos no contexto aqui de Jesus, ele fala assim: ora, ainda não é o fim. E por que o pessoal acha que é o fim? Sobre essa questão escatológica, vale a pena até mesmo eu fazer um vídeo específico. E você que está me escutando até o momento, fica atento, que eu vou falar uma coisa sobre essa volta de Jesus, os sinais, os falsos sinais. Eu vou dizer assim, quais são as evidências de que ele realmente estaria voltando, etc e tal. Isso está tudo na Bíblia, mas é assunto para um outro vídeo. Eu já fiz aqui meu comentário, meus apontamentos, não vou agora arranjar confusão, nem quero provocar nenhuma dúvida na mente de vocês, mas é o que eu assim, concebo à medida que eu vou estudando a palavra de Deus. Prosseguindo, fiquemos atentos aos outros sinais da vinda do rei. Vou fazer o seguinte, então, vou ler novamente, o texto já está em tela, né? Que é o capítulo 21 de Lucas, versículo 25 e 27. Eu não vou fazer a leitura, você até em tela poderá fazer, pode dá uma pausa no vídeo, faça a leitura e volta. Fez isto? Pois bem, ainda
em Lucas 21, versículo 25, na verdade é 37, porque eu coloquei até o 27. Está incompleto, tá bom, gente? Vale a pena, então, dar outra pausa e na sua Bíblia e ler do versículo 27 até o 37. Pelo menos é esta referência que está aqui. Deixa eu só ver aqui na minha Bíblia como é que está a questão de versículo, se foi apenas um erro de digitação quando fizeram a revista. Lucas 21, do 25. Isso. Vocês podem ler até o 37 e não até o 27. Aqui é até o 27, mas vocês continuam nas 10 versículos que será importante para vocês. E Lucas vai afunilar o seu argumento central sobre a vinda do rei, falando de outros sinais, contando a parábola da figueira e terminando em um grande apelo pela vigilância. Tomemos nota de outros sinais. Eu estou lendo a página 53 da revista. Quais são os outros sinais? Sinais dos astros luminosos, Sol, Lua e estrelas no mar. Mais uma vez, é uma interpretação, porque existem estudiosos, e eu não vou me deter muito nisso, mas que trabalham como se aquilo que ali está sendo descrito por Jesus seja nada mais, nada menos do que uma metáfora, né? Pode ser que seja uma metáfora. Agora, para este autor que escreveu a revista, ele toma como literal, tá certo? Desespero de pessoas que, pelo fato de negar a Jesus com suas vidas, desmaiarão de horror pela iminência do castigo eterno. Essa imagem de homens desmaiando, de terror, é literalmente os corações dos homens desfalecendo, sugere um desejo de morrer em vez de enfrentar esses terríveis julgamentos. A vida de Jesus será repentina, poderosa e gloriosa. Será o nosso encontro com o Redentor da nossa vida. E cita o comentarista que nos diz o seguinte: as mesmas ocorrências incomuns que produzirão terror nos corações dos não convertidos serão, para os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, sinais de que a sua redenção final e eterna está se aproximando. Na página 53, prossegue dizendo que a parábola da figueira, Jesus comenta sobre o fato de que os brotos das árvores representam a proximidade do verão. Logo, nesse ponto, segundo o autor, a aplicação é direta. E ele, então, vai mencionar esse texto que aparece aqui, Lucas 21, do 31 ao 33. Vale a pena ler. Já projetei, já facilitei a sua vida, caso não tenha acesso a uma Bíblia impressa nesse momento. E esta parábola encontra ecos em outro acontecimento que Jesus vai participar quando estiver em sua derradeira semana aqui na Terra. Com seus discípulos, Jesus vai amaldiçoar uma figueira que não produzia frutos. Israel, como essa figueira estéril, havia perdido sua posição como representante do rei. Agora, Jesus tem um novo ex-Israel. Depois ele vai falar sobre este tópico. Quem perseverar até o fim será salvo. É isso que ele vai mencionar aqui. Quem perseverar até o fim será salvo. Eu estou aqui observando, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 3, eu coloquei aqui: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vou abrir aqui a Bíblia impressa para ver qual é o contexto, para não falar uma coisa sem pé, sem cabeça. O que nos diz ali no capítulo 13 de Marcos, no versículo 13, mas a partir do contexto imediato. Aqui vai falar sobre, no versículo 1, sobre a destruição do templo, né? Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra.
aquelas perguntas são feitas, quando serão essas coisas, isto é, a destruição do templo, etc e tal, qual sinal vai haver na tua vida, e quando todas elas estiverem para se cumprir. Aí Jesus vai respondendo, e é curioso que Jesus fala assim, ó, olhai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou em Cristo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar em guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Olha só, não vos perturbeis. Por quê? Porque assim deve acontecer, com coisa necessária, mas ainda não será o fim. Percebeu agora de Jesus aqui? Marcos 13, do 1 em diante, você pode ler. Aí Jesus vai falar, olha, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes. Isto é o fim? Nananina, não. Isto é o princípio das dores. E ele prossegue no versículo 9 do capítulo 13 de Marcos. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serão açoitados, serão apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado por todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vós entregareis, não estejais solícitos de antemão pelo que haver de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte, o irmão do pai, o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer, e serão aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Percebeu o contexto? Quem perseverar dentro das questões mencionadas aqui, esse será salvo. Eu vou colocar assim, de um contexto de perseguição, de grande hostilidade. E este será salvo caso o, quem perseverar será salvo. É isso que os textos nos diz. O autor, na página 53, na parte finalzinha, que é só um trechinho antes de ir para 54, fala assim: Apocalipse 2:10 diz: Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, diz o autor, a vigilância dos crentes deve ser redobrada. Temos de arrancar as raízes do pecado em nosso coração para não ficarmos sobrecarregados com as mazelas da orgia, embriaguez e preocupação deste mundo. Satanás fará de tudo para apanhar um número maior de crentes desavisados em suas armadilhas. A vigilância é marca registrada de quem é salvo, perseverante. Nada nos pega de surpresa quando estamos vivendo o dia de hoje, como se Cristo viesse amanhã. A armadilha é para os incautos, os famosos. E vai citar um outro comentarista que vai nos dizer o seguinte: a repentina vinda do Senhor será para aqueles que não estão preparados, como o repentino fechamento de uma armadilha sobre um animal que nem sequer suspeitava dela. Nesse dia, haverá somente duas classes de pessoas: aquelas que estão prontas, para as quais a vinda de Cristo será um supremo prazer, e aquelas que não estão prontas, e para quem o seu retorno será um golpe de destruição. Estou caminhando para o final. Para guardar no coração, o autor, página 54, nos diz: Não ignore os sinais da vinda do rei, viva com os dois olhos abertos o tempo todo. Aquele dia não poderá lhe pegar desprevenido. Arrepende-se diariamente dos seus erros. Creia no impacto da sua justificação. Tenha paz com Deus. Ora, gente, eu falando, Gustavo, Luiz, nós crentes, somos filhos da luz, somos filhos do dia. Nós temos que continuar vivendo dessa forma, como filhos da luz.
Nós podemos acordar, trabalhar, descansar, dormir, certo de que, como filho da luz, a nossa atitude é diferenciada, o nosso comportamento também o é. Isto porque Cristo já transformou o nosso coração. Aquele coração de pedra foi destruído e o coração que hoje pulsa em nós, espiritualmente falando, é um coração de carne. Um coração de carne onde Cristo, Jesus, tem o controle do nosso ser, lá no âmago de cada um de nós. Na parte B, ele diz assim: seja um divulgador da vinda do Rei. Anuncie aos quatro cantos da terra que um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja. A gente precisa sim anunciar Cristo Jesus. Acontece que parece-me que às vezes a gente divulga ou promove mais igrejas, instituições, ministérios independentes, ministérios ou instituições para-eclesiásticas do que o próprio Evangelho ou do que o próprio Jesus. Quando fala no céu o Evangelho, porque Jesus é o Evangelho de Deus, é a boa notícia ao mundo perdido, decaído por conta do pecado. E a gente precisa enfatizar que Jesus deve ser anunciado, isto é, proclamado, Jesus precisa ser enaltecido, ser reconhecido, mas precisamos encarnar o Evangelho de Jesus, pois ele deve ser verdadeiramente Senhor nosso, Deus nosso. Agora, primeiro, se convença de que essa é uma verdade inevitável. Precisamos nos acostumar com essa ideia. A volta de Jesus deve ser aguardada por aqueles que vivem de modo piedoso. Todo mundo que vive piedosamente, em devoção, reconhecendo e acatando o senhorio de Cristo, naturalmente que aguarda, vou dizer assim, ansioso a volta do seu Senhor. Para fim de conversa, é o último tópico, não estou inventando, quem conhece a revista sabe que tem nesse trimestre esse destaque para fim de conversa, e eu vou fazer então a leitura e termino dessa maneira. Um pastor estava em uma fila para abastecer o seu carro em um posto de gasolina. Era véspera de feriadão. Depois de vários minutos de espera, o frentista pediu desculpas ao pastor pela demora no atendimento, dizendo: ao invés de se prepararem, as pessoas acabam deixando tudo para a última hora. O pastor de pronto aproveitou a oportunidade e disse: amigo, na minha profissão também isso acontece. Jesus nos dá uma vida inteira para nos prepararmos para o encontro com Ele, mas sempre deixamos para a última hora também. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo vídeo.